Olá, meus queridos, meus amigos do nono ano. Essa semana eu vim aqui para propor para gente uma aula, uma atividade diferente. Nós estamos ali, estamos fazendo provas, estamos fazendo provas de várias disciplinas, né, de maneira remota, cada um na sua casa. Mas vocês se recordarem, sabem que o meu estilo de aula de avaliação é sempre após a gente fazer uma quantidade semanal de resenhas, de estudos dos contos, a gente chega, depois nós selecionamos ali para um teste, uma avaliação, um número, uns dois, três ou quatro contos que sejam, que seguem de um mesmo autor, ou que é possível traçar uma, um paralelo de análise ali entre eles, e a gente faz essa análise num texto, né? Os nossos últimos quatro contos, específicos, últimos quatro, nós já lemos muito mais do autor, mas os últimos quatro contos que nós lemos foram do Machado de Assis, que é um autor que vocês sabem bem, eu gosto muito, e que tem sempre, e é sempre uma leitura muito madura para qualquer idade, né? Nunca é fácil demais ler Machado de Assis, seja por conta da escrita exigir uma parte, um compromisso maior, seja por conta da temática, né? Então, assim, a gente tem ao mesmo tempo uma escrita que é mais antiga, mais às vezes difícil, de prender mesmo um pouco a atenção quando a gente está acostumado a leituras, digamos, mais fáceis, até mesmo a temática desses contos. A gente já tem falado, né, sobre a questão da crítica, sobre a questão do período literário que ele se insere. Então eu queria propor para a gente essa semana fazer uma leitura, uma escrita, uma resenha sobre esses últimos quatro contos que vocês fizeram, a maioria de vocês já fizeram, num texto explicitando aqui para a gente as semelhanças, o que cada um desses textos tem de singular e tem de singular, ou seja, cada um tem deles de próprio, de uma característica própria. Então, por exemplo, a gente tem lá a última que foi Incorrigível, o último conto do Machado, a gente tem o Astrólogo, a gente tem o Enfermeiro, a gente tem o Espelho. Acho que esses quatro a gente tem são histórias bem diferentes, mas que abordam críticas que vão falar desde a sociedade, apontar características na sociedade, mas a falar também sobre características pessoais, sempre com um tom bem pesado, crítico, que até mesmo característico como eu falei, do período literário que ele pertence, que ainda não é o nosso assunto de estudo, mas eu já adiantei para vocês dizendo que ele faz parte de um período literário chamado realismo, e o realismo ele vem para expor várias facetas da sociedade, facetas essas que são problemáticas, né? E ele vai apontar e criticar e atacar de maneira muito feroz todas essas partes das instituições. Então você tem pessoas ligadas à igreja, pessoas ligadas a pessoas no matrimônio, dentro do casamento, pessoas fazendo fazendo trabalhos comuns, donas de casa, pessoas como eu, como você, pessoas da sociedade, em que ele vem desnudar essas pessoas para mostrar para a sociedade quais são os comportamentos, as ideias, as falas, as coisas que são estruturadas na sociedade que são nocivas, né? Ou seja, que são negativas na visão dele. E é muito interessante porque a gente tem ali, nesses quatro contos que eu falei aqui agora, que é o que eu proponho para a gente fazer para essa semana, essa leitura crítica, que é basicamente o que a gente faz em prova às vezes, né? Fazer um texto em que você exponha a ideia dos quatro contos, mas fazendo um link entre eles, né? Fazendo uma junção, dizendo o que eles têm de comum. Qual é? Explicite o que eles têm de diferente, que é a parte da crítica mais direcionada que cada um deles tem. Lembrando que a unidade temática em Machado de Assis, ou seja, o tema, é sempre uma crítica muito forte. E, de maneira geral, critica a sociedade, mas nós temos nesses contos pontos específicos sobre o que ele está criticando. E é sempre possível traçar uma reflexão com a nossa realidade, né? Então, vamos fazer isso para essa semana. Eu queria que vocês prestassem muita atenção
para não resumir e fazer uma série de resumos de cada um desses contos, mas eu queria que vocês falassem, numa conversa como a gente está tendo aqui, como que vocês classificariam esses 4 contos em termos de críticas, o que cada um traz, o que você percebe que eles 4 têm em comum, e como que você faria uma conclusão para me dizer, por exemplo, numa prova, quais são os grandes aspectos de críticas que a gente percebe comum a esses contos e o que cada um traz de diferencial, né? Qual é o ponto diferencial que o autor consegue mostrar para a gente, tá bom? É uma proposta para a gente poder, a ideia de fazer isso é para a gente poder não perder o que a gente vem fazendo até então. É sempre cumulativo, a gente sempre vai lembrar do que a gente viu, a ideia nunca é excluir um conhecimento quando chega um outro, então eu queria propor para vocês isso, tá bom? Pensa como se fosse fazer uma avaliação mesmo, eu vou deixar lá no Google Sala de Aula aberto para vocês postarem, e essa semana então essa é a tarefa, tá joia? Um grande abraço para todos, se precisar de algum auxílio, alguma coisa, podem me chamar lá no Google Sala de Aula, nas redes sociais. E é isso, até a próxima.